Olá, sou o professor Carlos Eduardo Guedes e bem-vindos ao curso de Princípios de Arquitetura Naval, completo e traduzido. O objetivo desse curso é abordar o PNA, o Principles of Naval Architecture, que em português é Princípios de Arquitetura Naval, relativo ao conteúdo programático do processo seletivo à categoria de praticante prático. Os capítulos que fazem parte do conteúdo programático são os capítulos 5, 6 e 9. Resistência, propulsão e controlabilidade. As características desse curso são as seguintes. Primeiramente, haverá a leitura completa de todo o conteúdo programático. Ou seja, as apresentações, os slides, o texto, ele vai conter exatamente o que está sendo dito no PNA. Porém, com a vantagem de ser totalmente em português. Ou seja, os próprios slides já vão servir como base de estudo, porque ele é exatamente o que está sendo dito no PNA, só que em português, para facilitar a leitura. E o segundo aspecto é que, além de ditar o que está exatamente escrito no PNA, haverá explicação. Vou estar explicando cada parágrafo, explicando todo o raciocínio por trás. Ou seja, o intuito é abordar o PNA de maneira completa. Não vai ficar nada de fora, nenhuma figura, nenhum parágrafo. Então, isso é uma vantagem muito grande, porque podem ter certeza de que quando terminar todo o curso, tudo que está no PNA, tudo que está no conteúdo programático, vai ter sido abordado. E um quarto aspecto é que as explicações vão além do livro, para um entendimento mais completo. Então, tem certas partes do PNA que não fica muito claro, principalmente para quem não é da área de engenharia, quem não é da área de engenharia naval. Porém, para o entendimento ficar um pouco mais profundo, eu explico um pouco mais, só que eu coloco esse símbolo aqui no cantinho da tela. Então, nos slides que houver esse símbolo aqui, no canto inferior esquerdo, significa que esse slide está aprofundando um pouquinho para aquela parte do conteúdo ficar um pouco melhor explicada. Tá? Esse símbolo aqui é da SNAME, a SNAME, né, que é a Sociedade dos Engenheiros Navais e Arquitetos Navais, que justamente é a editora aí, né, do livro PNA. Então, essas são as características do curso e vamos abordar resistência, propulsão e controlabilidade. Para quem nunca viu, nunca teve contato do PNA, é importante ter em mente que o PNA ele é uma matéria voltada para a engenharia. Ou seja, nos cursos de engenharia naval, é uma matéria que você vai ver lá pelo 3º ano. O que resulta no seguinte, para você entender bem o PNA, já tem que ter uma certa bagagem. Já tem que, por exemplo, entender de hidrodinâmica, de mecânica dos fluidos. Então, às vezes, essa é a principal dificuldade do PNA. Porque ele começa a falar de um assunto, porém, se você não tem a base naquele assunto, fica muito complexo. Porém, a intenção desse curso é justamente essa. Além de abordar todo o PNA, a gente vai explicar, vai dar os conceitos fundamentais para haver esse entendimento por parte do aluno. Então, para finalizar aqui essa introdução, essa apresentação ao curso, vamos só, principalmente para quem nunca teve contato com o PNA, reforçar aqui os 3 capítulos que vamos abordar nesse curso. O primeiro é o capítulo 5 do PNA, o capítulo de resistência. Resistência. O que é basicamente a resistência? A gente observa aqui na foto, à direita, esse navio containeiro, que quando ele se desloca na água, por exemplo aqui, à direita, há uma formação de ondas. A gente observa aqui, que no casco dele, a água está sendo perturbada. Então, a interação, a passagem desse navio pela água, ela ocasiona uma força para trás que tende a impedir o movimento do navio. Então, essa força para trás é a resistência do navio, é a resistência ao avanço. Então, o que acontece? O navio ele só vai conseguir se movimentar para frente se ele fizer uma força que compense essa resistência. Quem vai fazer isso vai ser o propulsor do navio. Tá? Então, o propulsor
vai ter que produzir uma força aqui para avante, colocada aqui na setinha em roxo, pelo menos igual que a força de resistência. A parte de resistência, como é que ela quais são as componentes dela, como isso acontece, é tudo abordado no capítulo 5. A parte dos propulsores, como é que essa força de propulsão para avante é gerada, como é que funcionam os propulsores, como é que essa integração entre motor e propulsor é abordado no capítulo 6, o capítulo de propulsão. Então, capítulo 6, propulsão. E o capítulo 9 é o capítulo que aborda como é que é o movimento do navio na água. Ou seja, como é que você controla, como é que você manobra ele. É o capítulo de controlabilidade. Então, no capítulo 9, a gente vamos ver as manobras que o navio executa, como é que funciona o controle do navio para ele seguir reto, como é que o leme atua no navio, como é que os fatores ambientais afetam na manobra e no controle do navio. Então, resumidamente, é isso que vai ser abordado ao longo de todo o curso.